Olá, está começando pela sua TV Câmara Osasco o Sala de Imprensa, um programa de entrevistas dinâmico e analítico, produzido pela TV Câmara em parceria com a Associação Metropolitana de Comunicação, a AMECOM. No programa de hoje, nossos jornalistas convidados são Armando Gonçalves, diretor do jornal Fênix, e Rodolfo Andrade, jornalista responsável pelo portal Osasco Notícias, que já estão lá no estúdio. Eles entrevistarão o vereador Rogério Santos. Bem-vindos! Em sua atuação política, Rogério considera como valores fundamentais a defesa da vida desde a sua concepção até a morte natural, a preservação e valorização da família e a promoção da dignidade da pessoa humana, visando sempre o bem comum. Graduado em Teologia pela Universidade dos Salesianos e mestre em Teologia Sistemática pela PUC de São Paulo, Rogério nasceu em 26 de outubro de 1972, no município de Osasco. Casado com Edna Santos, tem 3 filhos e 1 neto. Vereador, como o senhor trata a questão da política e religião, 2 assuntos extremamente polêmicos e que estão intensamente presentes no seu dia a dia? Olá, Fernanda. Quero, antes de responder, cumprimentar aqui os nossos amigos jornalistas, o Armando e o Rodolfo. Na verdade, eu vejo assim, a questão da política e da religião, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, eu vejo como 2 assuntos que podem produzir polêmicas, mas eu não os considero, pelo seguinte: a religião responde à questão da necessidade da pessoa, as reclamações mais interiores do ser humano, porque o ser humano é um ser religioso naturalmente. E a política responde a essa dimensão relacional, social. Então são 2 realidades que complementam, na verdade, o próprio ser humano. Pode-se produzir daí polêmicas? Pode, mas elas não são, a princípio, 2 realidades polêmicas. É assim que eu vejo a religião e a política, por isso eu convivo de modo muito tranquilo com essas 2 realidades, sem polemizar, pelo contrário, buscando solução a partir das 2 realidades. Vereador, vamos falar um pouco sobre as instituições. O senhor já falou agora há pouco sobre a igreja. Por enquanto, a igreja ainda é uma instituição, algumas denominações ainda não está desacreditada na sociedade. E a política hoje, tanto a política quanto uma parte do judiciário, passa por uma falência generalizada de credibilidade. Como o senhor vê isso? Exatamente. Eu também vejo desta forma. As instituições, sobretudo no nosso país, isso tem acontecido no mundo inteiro, né? Mas sobretudo no nosso país, as instituições são essa realidade que dá base para a sociedade conviver, para uma sociedade se sustentar. Nós temos problemas sérios nas instituições, você citou aí muito bem a questão judiciária, a instituição política, mas eu ampliaria isso para as instituições de segurança, instituição de educação no nosso país. Todas elas estão fragilizadas. E esse problema da fragilização das instituições é o que deixa uma sociedade instável, insegura. Há um sentimento de insegurança e as pessoas pensam que é por conta deste ou daquele protagonista político ou de responsabilidade. Por exemplo, hoje as pessoas dizem, ninguém confia na polícia, por exemplo. Pergunta para alguém, você confia na polícia? As pessoas dizem, não confio. Mas no fundo eles estão dizendo, teve um comportamento de uma ou de outra pessoa, às vezes até de várias pessoas, e eles acabam desacreditando da instituição de segurança. E isso é um problema grave que nós estamos vivendo em nosso país. E se não fizermos um caminho para reorganizar e reestruturar as instituições, nós vamos sempre ficar esperando salvadores da pátria que não chegarão sem as instituições. Vereador, nesse momento de crise, como o senhor atua para ser diferente do que já é proposto pelo mercado político? Então, o meu trabalho tem sido fundamentado, Rodolfo, em cima da dimensão dos valores. Eu acredito muito nos princípios
que fundam uma boa sociedade, o comportamento humano, e os valores que tem que organizar a sociedade. Então eu tenho fundamentado muito esse trabalho, esse mandato meu, em cima dos valores como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, os valores da família, que é uma instituição fundamental, eu diria a principal instituição da sociedade, os valores da vida, né, contra toda tentativa de impedir o prosseguimento da vida, porque sem esses valores e sem os princípios, por exemplo, da verdade, da justiça, da liberdade, eu não posso acreditar que eu vou apenas arrumar uma cidade em suas estruturas externas sem que as pessoas tenham resgatado esses valores no seu fundamento. Aproveitando o momento, primeiramente eu quero agradecer a vocês, né, ao programa Sala de Imprensa, por estar aqui com esse fera que é o Rodolfo Andrade e o vereador Rogério Santos. Mas aproveitando que o Rodolfo estava falando, vereador, eu gostaria que o senhor comentasse sobre a frente parlamentar em defesa da vida e da família. Como que funciona, em que pé que está esse projeto? Né? Agradeço a pergunta, Armando. Acontece assim, nós propomos uma criação da frente parlamentar em defesa da vida e da família, exatamente por conta daquela questão que o Rodolfo tinha colocado antes, dos valores que a gente precisa preservar na sociedade. Elaboramos um decreto, uma proposta de lei em cima da criação da frente parlamentar, a partir daquilo que a Constituição fala, daquilo que o Código Civil fala, daquilo que a nossa lei orgânica do município fala em relação à defesa desses valores da família. Ele foi assinado por todos os vereadores dessa Casa Legislativa, quer dizer, não é embora a ideia tenha nascido comigo, mas foi assinado por todos os vereadores e hoje é composta, porque assim está no projeto, por 3 pessoas, que é um presidente, um vice-presidente e um secretário-geral. Então foi feita uma eleição interna, eu fiquei como presidente, o Daniel Matias como vice-presidente e o Josias da Juco ficou como secretário-geral. É uma frente que pretende trabalhar o tempo inteiro analisando, sejam os projetos que estão entrando, para verificar se tem alguma coisa que possa ferir a realidade da instituição familiar e da vida, mas também não só na defesa, mas na promoção desses valores, sobretudo na promoção desses valores. Vereador, e como lidar com tudo hoje na sociedade se leva para o lado ou extremo conservadorismo ou extremo esquerdismo? Como lidar com essas críticas que vêm de alguns movimentos contrários à família? Qual que é a conscientização do legislador, neste caso, para orientar a sociedade? Sim, eu acredito que o legislador ele tem que fundamentar o seu comportamento político a partir, por isso que eu falava dos princípios, a partir da verdade. E a verdade é algo que se alcança de modo racional, né? A religião se serve também de uma racionalidade. Esses movimentos que vão surgindo, sejam eles de extrema esquerda ou extrema direita, também procuram, de certa maneira, fundamentar o seu comportamento em certa racionalidade. O nosso papel de legislador é analisar se existe racionalidade, e aqui eu digo de fundamentação filosófica, de fundamentação jurídica, nos requerimentos, naquilo que as pessoas estão reclamando. Ou seja, eu não posso legislar a partir de paixões, e nem simplesmente porque eu sou religioso, porque eu sou católico, porque a outra pessoa é evangélico. Não é a partir disso que se fundamenta uma lei. A lei se fundamenta a partir da verdade daquilo que se busca. Então a argumentação, seja para defender, para criticar, eu defendo que ela deva se fundamentar em uma razoabilidade, onde a gente possa de fato chegar, não a um mero consenso, mas chegar à verdade que se busca. Aproveitando, vereador, o seu partido é o PTN, que agora é o atual Podemos, né, que chama. Sim. Politicamente, qual o posicionamento dele? É um partido de direita, de esquerda, ou o famoso centrão, né? Que agora tem uma nova tendência que está chegando na política, né? Então, o PTN, eu sou novo no partido, a gente ainda tem aprendido muito com o próprio regimento interno, o estatuto do partido. Está passando por uma mudança que não significa só a mudança do nome PTN para Podemos, mas também uma mudança que eu diria comportamental do próprio partido, que é levar em consideração as mudanças que vão acontecendo na nossa sociedade, por exemplo,
a necessidade de uma participação maior da população, dos eleitores, dos munícipes, no processo de mandato dos legisladores. Por conta disso, eu diria que o Podemos, essa é uma avaliação minha, não estou respondendo aqui em nome do partido, mas uma avaliação minha de que o Podemos é hoje um partido mais no centro, que busca, a deputada Renata Abreu, que é a presidente nacional, ela diz assim, nós nem estamos na esquerda e nem na direita, nós somos um partido que aponta para frente. Exatamente. E assim, a gente vê bastante coisas na política, porque a esquerda, né, ela sempre às vezes aponta o dedo e fala, não, você é de direita. A de direita fala que você é comunista. Só que às vezes, é isso que eu vejo ideologicamente falando, o que acontece? Eles sempre rotulam, né? Então, a ideologia, ela está acima do país, do povo, das pessoas. Eu confesso que eu sou um admirador, sim, de quem é centrista, né? Eles costumam rotular que centrista é aquele que não decide nada, fica em cima do muro. Não é, mas eu acho que tem muita coisa válida na esquerda e tem muita coisa válida na direita. Então, eu acho que dá para somar, sim, a gente pegar o que presta. Eu diria também, Armando, eu concordo contigo, e eu diria assim, nós temos o dever nacionalista, mais do que só numa cidade, de procurar o bem da nossa cidade, do nosso país. E isso significa que os partidos, e também aqueles que estão ali dentro, eles devem lutar para fazer com que, em cada momento, a política responda às necessidades. Por exemplo, se nós estamos dentro de uma realidade em que o país tem reservas suficientes, um partido de centro-esquerda, não dos extremos, mas de um centro-esquerda, que vai fazer um trabalho mais social, neste momento seria fundamental. Agora, quando o partido está sem reservas e está passando por um sufoco, se você põe um partido de esquerda que normalmente quer fazer muitos programas sociais, sem essas reservas financeiras, econômicas, não tem como fazer política. Então, necessariamente, a política exige nesse momento que um partido de tendência centro-direita consiga fazer com que o país de certa maneira, acumule algumas reservas para ele se equilibrar. Uma vez equilibrado, esse poder político pode ir variando de um lado para o outro. Então, eu não acredito que um país possa sobreviver o tempo inteiro só com a esquerda ou só com a direita. Elas devem variar de acordo com a necessidade de cada tempo. E o vereador, diante disso, as aspirações do senhor são mais à direita ou mais à esquerda? É como eu estava dizendo, eu acredito que aquilo que eu trago como valores está entre o centro-direita do que o centro-esquerda. Mas eu acredito que nesse centro-esquerda tem muitas coisas que correspondem àquilo que eu também acredito. Então eu não posso dizer que sou só centro-direita. Eu diria o seguinte, hoje, nas necessidades que nós estamos, nós precisamos de algo que esteja do centro, beirando um pouco da direita, por conta das necessidades econômicas do nosso país e de valores. Agora, muita coisa que tem na centro-esquerda eu também abraçaria sem nenhum problema. Vereador, mostrando isso, que hoje nós vivemos como o Armando já falou, no extremismo, o extremo esquerdo e extremo direito, que às vezes acabam chegando à intolerância e muitas das vezes, como o senhor milita na Igreja Católica, construiu sua família na igreja com os princípios da Igreja Católica, e essa intolerância às vezes ela é extremada. De tempos em tempos ela volta e volta forte, como voltou por esses dias não vou aqui citar o nome, porque de um religioso neopentecostal que agrediu, fez umas comparações, no meu ponto de vista, desrespeitosa à imagem de Nossa Senhora Aparecida. Queria saber do vereador, como evitar, nesse mundo de desacreditação, de descrença, tanto religiosa, e na desacreditação, como a gente já falou, nas instituições, como fazer que se mantenha entre os cristãos o respeito para não chegarmos como está chegando os extremistas, os jihadistas do Estado Islâmico? Como que o vereador pensa no respeito entre os cristãos? Então, eu penso assim, Rodolfo. Primeiro, eu preciso fazer uma análise a respeito da sua fala, para que até quem esteja assistindo não entre por uma via equivocada de interpretação. Primeiro, quando eu pego um religioso que cometeu um ato, como você citava aí,
que é desacreditado e que não deveria ser cometido. Então, o que aconteceu ali foi uma intolerância do religioso e não da religião. Quer dizer, é alguém que dentro da religião se comportou de um modo que não deveria se comportar. Quando eu atribuo isso para a instituição, eu posso cometer o mesmo erro que eu falava antes em relação à segurança. Eu não posso rotular toda a instituição, seja protestante, católica ou mesmo espírita, por conta do comportamento de algumas pessoas. Eu não concordo que as instituições, que as religiões são intolerantes. Eu concordo que dentro delas tem pessoas que se comportam de modo intolerante. Eu não posso rotular, senão eu estaria contradizendo aquilo que eu acredito das instituições. Eu acredito que a instituição religiosa, ela tem um papel fundamental na sociedade. O Estado, de verdade, é laico, mas a sociedade não é. A sociedade contempla essas diversas realidades que inclui a instituição religiosa. Então eu penso que a própria instituição religiosa tem que cuidar melhor para que esse tipo de intolerância não aconteça dentro. Então aqui não é um papel da política, é um papel de dentro das religiões, sobretudo, você comentava a religião cristã. Nós precisamos, de um modo muito objetivo, compreender que o discurso de Cristo, né, é um discurso de amor, de perdão, de respeito, que promove o bem do outro. Jamais promove divisão, promove discórdia. Mas sempre fundamentado na verdade. Isso que é importante que se fique frisado. Muito bem. Peço licença para o vereador e para os jornalistas convidados. O bate-papo está muito bom, mas vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida. Não saia daí. Mas eu sei quem vocês são. São aqueles que aparecem só em ano de eleição. De terno e gravata vão pra televisão. Prometem nos ajudar pra ganhar votos da população. Dizem que oferecem educação de qualidade, mas pôr o próprio filho na rede pública não tem coragem. Como vocês querem que a gente aprenda? Falta creche, falta escola e as que tem não tem merenda. E a verba da saúde não sei pra onde vai. Não tem remédio, poucos médicos e faltam hospitais. Não dá pra acreditar que vai ser diferente. Depois que são eleitos nunca se lembram da gente. O futuro da nação um dia vai escrever a história. Se quisesse a mudança, então essa é a hora. É ano de eleição, senhor candidato, é bom saber que se não assinar, não vai ter colo pra você. Nós queremos saúde, precisamos estudar, não vai ter colo se você não assinar. Temos nossos direitos, você tem que respeitar, não vai ter colo se você não assinar. Quem assina o compromisso de prefeito amigo da criança, conta com a Fundação Abrinq para melhorar a vida das crianças. Cobre seu candidato, ele precisa saber que não vai ter colo e nem voto enquanto não assinar. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo, pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. De volta com Sala de Imprensa, hoje com o vereador Rogério Santos. Nosso convidado entrevistado por Rodolfo Andrade e Armando Gonçalves. Meninos, o vereador é bom de oratória, então, tanto na tribuna como na igreja, costuma se dar bem quando o assunto é o discurso. Não é mesmo?
Fernanda, é verdade mesmo, vereador é bom de oratória, né, Armando? Então, a oratória realmente ele é muito bom. Olha que eu não sou muito de concordar. Então, o que eu vejo no momento que o país passa hoje, Fernanda, é que o povo não está se contentando apenas com oratória e com discurso, entendeu? O politicamente correto. Então, assim, eu acho que por trás disso tem que ter algo a mais agregado, valores, não é, vereador? Eu reconheço, você tem uma oratória muito boa, mas eu queria que você explicasse melhor o que leva você a ser tão bom assim, né? Evidente que faz parte da igreja já há algum tempo, mandato de vereador envolve muitas pessoas, isso é um treinamento? Como que funciona, vereador? Eu agradeço a Fernanda pelo elogio, se assim pode ser considerado, e a vocês pela consideração também, mas eu concordo com você, Armando. Eu creio que na política, embora a função própria de um parlamentar, né, no italiano parlamentare, é aquele que fala, e também na igreja, eu venho com essa realidade de igreja, e lá também a fala, a pregação, o discurso é muito importante, mas na política, o discurso ele tem que vir acompanhado. Primeiro, o discurso ele tem que ser verdadeiro, ele não pode ser uma máscara para enganar as pessoas. Não pode ser um discurso falacioso, a gente poderia chamar assim. Ele tem que corresponder à realidade e tem que corresponder a propósitos que vêm ao encontro dos anseios do nosso povo. Só que mais do que isso, aquele que discursa, ele tem que ter coerência. Ele tem que falar e ele tem que, de fato, corresponder no seu comportamento, nas suas ações políticas, com aquilo que ele está discursando. Porque a nossa sociedade já não acredita na instituição política, que foi o tema anterior, e uma das principais razões é essa. É porque o discurso é um, mas o comportamento nos bastidores são outros. Então nós precisamos, de fato, fazer com que o nosso comportamento corresponda o tempo inteiro por aquilo que de fato a gente discursa, se é que nós estamos discursando aquilo que acreditamos. Eu, da minha parte, posso afirmar isso com muita tranquilidade. O que eu falo na tribuna, os meus discursos, as minhas falas, eu procuro fazer com que elas sejam coerentes com aquilo que eu acredito de fato em minha vida. Isso aí. Vereador, a gente percebe que essa sua oratória ela é muito boa mesmo, e o senhor tem demonstrado que a prática também do seu mandato, ela tem alicerce. Eu que fui muito tempo, quase cheguei a ser padre, quase fui seminarista, fiz os estudos, e a gente, quando tem vivência dentro da Igreja Católica, principalmente, a gente se baseia muito em documentos, que são os documentos do Vaticano, da Conferência Nacional dos Bispos, e o que é importante na igreja para você telespectador que não é católico ou é outra religião, a gente é baseado muito em formação, em pilastras estatísticas e documentos religiosos, e eu percebi no mandato do senhor que o senhor trouxe essa vivência para dentro do mandato e tem preparado as pessoas que o acompanham, seus assessores, para levar a população a informação de forma correta. O senhor trouxe essa formação para o seu gabinete. Comenta um pouco como que é essa formação, esses preceitos no mandato do senhor, vereador. Rodolfo, quero agradecer. Essa pergunta sua é muito, muito importante para esse nosso bate-papo. Primeiro o seguinte, de fato, é impossível separar aquilo que eu recebi durante toda a minha vida na Igreja Católica, com toda essa base de formação, que começou não dentro de uma catequese, mas começou com os valores que meu pai e minha mãe me ensinaram a respeito da fé e da moral. Então eu trago isso como essencial na minha vida. Depois disso eu tive a oportunidade também de fazer uma formação teológica. Eu tenho uma formação em teologia, um mestrado em teologia também. Agora o que acontece é o seguinte, agora eu vim com uma missão na política, como um colaborador. Um leigo, a gente chama assim na igreja, um leigo que tem a responsabilidade de trabalhar pelo bem da sociedade. E eu quero deixar muito claro aqui, eu não vim aqui para defender a bandeira da Igreja Católica, eu vim aqui porque a Igreja Católica me ensinou que como um cidadão eu tenho que trabalhar pelo bem da população, independente de quem seja. Só que, não sei se vocês perceberam, desde o início das minhas falas, minha primeira fala foi no dia 9 de fevereiro,
Em nenhum momento eu fiz citação bíblica, em nenhum momento eu fiquei aqui fazendo promoção da Igreja Católica, em nenhum momento. Todas as minhas falas elas estão fundamentadas em uma filosofia que eu acredito ser correta, que atribui a razão às responsabilidades e à própria verdade. E eu procuro fazer da política, embora trazendo todos os meus valores, todos os meus princípios que eu adquiri a partir da igreja, mas eu procuro fazer da política um lugar específico para eu agir para o bem comum, para o bem da sociedade. Quer dizer, eu estou aqui para fazer política. E embora eu use o crucifixo, porque eu sou católico e não tenho que esconder isso, né, a democracia me dá o direito de fazer isso, mas eu uso da tribuna e uso dessa casa de lei para poder ajudar a sociedade a partir daquilo que eu trago de bom, a partir da religião, a sociedade a ser melhor. Então é assim que eu vejo a minha colaboração dentro da política na nossa cidade de Osasco. Vereador, continuando ainda nessa formação, o senhor trouxe um especialista, um economista conceituado no mercado para dar essa formação aos seus assessores. O que o Alex Agostini tem a acrescentar ao seu mandato e à população osasquense? Verdade, foi bom você retomar, porque no fundo eu nem respondi totalmente a pergunta anterior, acabou ficando e eu acho que você retomou bem. A formação que nós trabalhamos dentro da nossa assessoria é uma formação também fundamentada nesses princípios, nas virtudes, em um comportamento adequado, mas ela também precisa ser técnica, ela precisa também corresponder às necessidades políticas do nosso município. E o Alex Agostini, um economista extraordinário, uma pessoa que nós temos uma amizade com eles, um dos assessores tem uma amizade mais intensa, conversou com ele, falou dos nossos propósitos e ele se propôs a vir colaborar conosco. Então ele veio, teve uma reunião primeira com os assessores, nós achamos que ia ser muito importante o trabalho dele, convidamos a casa, os demais assessores a vir participar de uma palestra aqui no plenário, para que ele nos ajudasse a entender os métodos de pesquisa, se a gente quer realmente pesquisar, estudar a cidade para propor leis que correspondam à necessidade, nós precisamos de especialistas nos ensinando a fazer isso. Eu não sei, e por isso eu fui buscar. Os assessores não sabiam, então nós trouxemos alguém com competência para nos ajudar a fazer um mandato responsável também na área econômica, na área técnica. Bacana. E continuando, né, dando uma continuidade a partir disso, como que está o seu relacionamento com o governo Rogério Lins, né, se você vem acompanhando as obras, o seu relacionamento com o prefeito? Bom, eu estou no partido do prefeito, embora agora o prefeito é de toda a cidade, mas ele é do Podemos, e desde o início nós tivemos uma relação, Armando, muito próxima, que tem se tornado também uma amizade, mas uma amizade sobretudo a partir dos fins. Quer dizer, nós estamos aqui pelos mesmos fins, que é o bem da nossa cidade. E a nossa relação tem sido uma relação de respeito. Todas as vezes em que a gente percebe alguma demanda no município, em qualquer uma das áreas que a gente está cuidando. E eu vejo que é importante apresentar ao prefeito para ter o apoio dele, o incentivo e a autorização, em alguns casos. Eu tenho apresentado a ele e eu posso dizer para vocês tranquilamente, ele tem nos recebido porque ele também reconhece a seriedade do mandato que nós estamos imprimindo na cidade. Então, é uma relação de muito respeito, eu diria assim. Vereador, continuando nessa linha do Armando, falando sobre o papel do vereador, independente seja da base de governo ou da oposição, é fiscalizar. Eu tenho acompanhado que o senhor tem feito fiscalização com rotina, principalmente nas unidades de saúde. O que isso mostra à população e o que o senhor tem proposto ao governo nessas fiscalizações? Isso mostra à população que, embora eu seja da base do governo, eu estou exercendo o meu papel, aquilo que é próprio, né, específico, de um legislador que não só faz lei, mas que tem que fiscalizar como bem foi feito. E o fato dele ser o prefeito não impede a mim de fiscalizá-lo. O procedimento... Que é uma colaboração. Que é uma colaboração, exatamente. Porque ele está também cercado de toda uma realidade que, às vezes, por mais que ele queira acompanhar tudo, pode fugir uma coisa ou outra. E aí entra o papel do vereador como um colaborador para dizer, olha, aqui pode estar se perdendo, ali pode estar cometendo um equívoco. Até se percebe, vereador,
que há uma fiscalização, mas no sentido de colaborar, de agregar, de resolver o problema. Não é aquela fiscalização para prejudicar, né? Perfeito. Tanto que eu sempre falo assim, Armando, o que nós precisamos? Nós precisamos resolver os problemas. Mais do que fazer, até a gente está falando do discurso, mais do que fazer discurso, usar tribuna para falar contra ou a favor, o que a gente precisa é dar uma resposta objetiva para a população. Isso significa o seguinte, quando em alguns lugares, e vocês têm acompanhado pelo Facebook, que eu faço algumas visitas, algumas fiscalizações, ao invés de vir para a tribuna e ficar fazendo uma politicagem, eu vou até a pessoa responsável e já tento resolver aquilo sem uma necessidade de uma publicidade, mesmo que seja de autopromoção. Eu acho que eu não preciso disso. O que eu preciso é ajudar a população a ter os seus benefícios garantidos. Então, teve problema com a saúde, em vez de vir aqui na tribuna, eu vou lá no José Carlos Vido, que é o secretário, e apresento, olha, tem essa situação, tem essa demanda, e ele prontamente já responde aquilo. Eu acho que isso é mais objetivo, dá mais resposta à sociedade do que um mero discurso sensacionalista ou de autopromoção. Como o senhor avalia nesses 8 meses, vereador? Fica à vontade para responder ou não. O senhor faz parte da base do governo do prefeito Rogério Lins, é do mesmo partido. Como o senhor avalia nesses 8 meses a administração do prefeito Lins? Eu estou muito à vontade realmente para responder isso, porque eu avalio muito positivamente. Não é fácil um governo assumir uma administração como essa, uma gestão tão ampla em uma cidade com pelo menos 700 mil habitantes, e em um primeiro ano já resolver todos os problemas da cidade. O que eu tenho visto é que o nosso prefeito tem se empenhado, e tem se empenhado fortemente, eu falo isso porque eu estou muito próximo ali, tentando acompanhar no que eu posso, e eu tenho visto resultados muito eficientes e eficazes, inclusive, em diversas áreas. Né? Há um trabalho organizado de segurança para a cidade, que o prefeito está organizando, conectando a cidade inteira. Vamos ter novidades sobre isso. Mas há limitações, por exemplo, na área de segurança, de efetivo insuficiente, de uma estrutura que foi herdada de governos anteriores, não só do precedente, mas de governos anteriores, que pode, de fato, prejudicar uma administração como a dele. Mas, de um modo geral, o que eu tenho visto é um grande empenho. Nós temos os calcanhares de Aquiles, né, que é segurança e saúde, que isso demora realmente para tentar resolver, e não sei se resolve totalmente, porque em nenhum lugar do mundo a saúde pública é completamente resolvida. Mas eu avalio muito positivamente esse início de mandato do governo Rogério Lins. Vereador, o senhor citou os 2 calcanhares de Aquiles de qualquer administração, infelizmente, é a segurança pública. Hoje ela passou nas estatísticas a questão da saúde, e o senhor mora num bairro que, infelizmente, ficou conhecido internacionalmente como um bairro muito violento, que é o Munhoz Júnior, onde diversas pessoas morreram há 2 anos atrás, na maior chacina da história do estado de São Paulo. E o senhor tem se preocupado naquela região, eu que moro na região, faço parte do Conselho de Segurança, o senhor tem se preocupado com a segurança naquela região. O que fazer para levar a autoestima novamente para o Munhoz Júnior? De fato, o Munhoz Júnior é um dos bairros da Zona Norte, porque na Zona Sul também tem vários bairros com muita dificuldade na questão de segurança, mas o Munhoz Júnior, na verdade, aquela periferia inteira, né? Munhoz, o Baronesa, o Bonança, Portal, aquela área inteira tem sido uma área terrível de segurança. Nós fizemos uma reunião agora, alguns dias atrás, em que levamos o secretário de Segurança, o comandante também da GCM, levamos da Polícia Civil também, teve um capitão representando. Quer dizer, nós tivemos toda uma estrutura da Polícia Militar também, nós tivemos toda uma estrutura para tentar levar uma conversa com a própria população, para que a população se sinta confortável um pouco mais, pelo menos em saber o que está sendo feito. É insuficiente o que está sendo feito, por conta daquilo que eu já disse. Tem diversas razões para isso, inclusive a questão de investimentos. Mas não tem outro jeito, Rodolfo, a não ser um diálogo entre as instituições de segurança, uma integração entre essas instituições e a participação popular nesse trabalho do Estado, né? de segurança. O governo do Estado, quer dizer, se não houver uma integração de unidade para favorecer uma segurança, não só no Munhoz, mas no município de Osasco,
por mais que se faça, vai ser sempre insuficiente o trabalho de segurança. O Sala de Imprensa vai fazer mais um breve intervalo. É bem rapidinho, voltamos já. Mas eu sei quem vocês são. São aqueles que aparecem só em ano de eleição. De terno e gravata vão pra televisão. Prometem nos ajudar pra ganhar votos da população. Dizem que oferecem educação de qualidade, mas pôr o próprio filho na rede pública não tem coragem. Como vocês querem que a gente aprenda? Falta creche, falta escola e as que tem não tem merenda. E a verba da saúde não sei pra onde vai. Não tem remédio, poucos médicos e faltam hospitais. Não dá pra acreditar que vai ser diferente. Depois que são eleitos nunca se lembram da gente. O futuro da nação um dia vai escrever a história. Se quisesse a mudança, então essa é a hora. É ano de eleição, senhor candidato, é bom saber que se não assinar, não vai ter colo pra você. Nós queremos saúde, precisamos estudar, não vai ter colo se você não assinar. Temos nossos direitos, você tem que respeitar, não vai ter colo se você não assinar. Quem assina o compromisso de prefeito amigo da criança, conta com a Fundação Abrinq para melhorar a vida das crianças. Cobre seu candidato. Ele precisa saber que não vai ter colo e nem voto enquanto não assinar. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Voltamos com o bloco final do Sala de Imprensa, um programa de entrevistas dinâmico e analítico, produzido pela TV Câmara em parceria com a Associação Metropolitana de Comunicação, a AMECOM, e que estreia hoje com um novo formato. Já agradecendo antecipadamente a participação dos jornalistas Rodolfo Andrade e Armando Gonçalves. Vereador, o senhor tem uma preocupação em seus discursos com a questão humanista, muito além da construção de ruas, pontes. Em primeiro lugar, vem o ser humano? Fernanda, na verdade isso vem do princípio que eu dizia na política. Eu acredito a política voltada principalmente para a pessoa humana como fim. A pessoa humana é fim da política, ela não é meio. Você não se serve da pessoa para atingir alguma coisa. Você serve das coisas para atingir a pessoa. Então a pessoa humana deve ser sempre o fim de toda a ação política. Toda a ação política ela tem por finalidade promover o bem do ser humano. As estruturas são importantes, as construções, as organizações são importantes, mas todas elas só têm sentido se no final nós estivermos promovendo a dignidade do ser humano. E por falar nisso, vereador, tem um projeto que é a Clínica Escola para Autistas, né? Gostaria de saber como que vai ser, como que vai ter essa funcionalidade aí no município, né? Sim, essa é uma ação que foi desencadeada por conta de um grupo de mães, inicialmente, que me procuraram no gabinete para apresentar o sofrimento delas em relação a seus filhos, que têm diversos aspectos autistas, e já era uma discussão que estava no município já do governo anterior, mas que não avançou. Essas mães me procuraram
eu entendi que realmente era uma demanda importante, sobretudo por conta desse ponto. São pessoas, né, que têm suas limitações por um lado, mas muitas outras virtudes por outro, e que às vezes não é pelo poder público devidamente atendido. Então ali iniciou um processo de diálogo com o poder público a partir do meu mandato, quer dizer, já tinha antes, mas a partir do meu mandato a gente aproximou, avançou nesse projeto, e que as mães reclamam exatamente isso. Quer dizer, você tem crianças que têm diversas necessidades por serem autistas, e a principal delas é o processo educacional. Há um projeto federal da inclusão, de colocar essas crianças numa escola comum, mas que, na verdade, você coloca uma criança autista numa escola comum para socialização, mas o processo educativo dela é diferenciado, precisa de especialistas diferenciados, que naquele momento acaba não sendo atendido. Então nós iniciamos um requerimento inicial de ver como que a gente poderia atender essas famílias. Estudando o caso, eu percebi que eu não poderia montar um projeto aqui, por exemplo, para uma clínica escola, que seria uma resposta necessária para esse problema, porque daria o que eles chamam de vício de inconstitucionalidade, porque é um projeto que tem que vir do executivo para casa. Então eu iniciei um diálogo com o prefeito, com a secretária de Educação e com o secretário de Saúde, para a gente formular um trabalho que pudesse atender a isso. Eu queria dizer o seguinte, Armando, a gente avançou, fizemos uma audiência pública aqui na nossa casa, na Câmara. Dessa audiência que nós tivemos presente o secretário de Saúde, a secretária de Educação, a secretária de Assistência Social, dentre outros, né? E a resposta disso é que o projeto, nós fizemos um rascunho de uma lei, porque no município de Osasco não tem uma lei específica que fale da questão do autista objetivamente. Então eu propus um rascunho para que o executivo pudesse estudar, e por esses dias está vindo para a Câmara um projeto do executivo para a gente poder dar continuidade e realizar este tão esperado sonho, né, necessário para as famílias autistas. Bacana, vereador. Vereador, o senhor tem pautado muito mesmo na questão da dignidade humana. Eu participei de um evento que o senhor falou sobre os moradores em situação de rua. Qual que é o trabalho do senhor com esses moradores também? Então, não existe um trabalho... Que não é, desculpa, vereador, antes do senhor começar, sim, que não é um trabalho no mandato. O senhor já executava esse trabalho com a pastoral dos moradores em situação de rua. Então, eu gostaria que o senhor comentasse qual que é o trabalho. O senhor fez um discurso na inauguração, eu vi nos jornais, um discurso muito humano na inauguração de um novo albergue na cidade. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre esse trabalho que muitas das vezes muitas pessoas criticam as pessoas que trabalham com esses moradores, que eles optaram muitas das vezes, às vezes ou por situação econômica ou pela condição mesmo financeira da pessoa, ou naquela opção. Gostaria que o senhor comentasse isso, que muitas pessoas criticam, principalmente quem faz um trabalho com essa população. Existem dois trabalhos que eu penso que são fundamentais, né? Existe um trabalho que a igreja, que a religião faz a partir de uma pastoral, como essa que você citou, e que quando, estando na igreja, eu posso colaborar com isso como um fiel, como alguém que ali dentro faz um trabalho de caridade, caridade no sentido próprio da palavra, não é uma esmola, não. Caridade como amor, o amor doado ao outro. Só que na política, o trabalho não é um trabalho só de uma ajuda, não é porque tem alguém simplesmente numa situação como essa, então... Não, a política ela tem uma função de organizar, a gente falava de instituição, organizar a instituição pública para atender essas pessoas de um modo diferenciado. Eu diria assim, o que a política deve fazer? Os gestores e também os legisladores devem criar mecanismos, formas de atender essas pessoas em situação de rua, de modo que ela tenha ali, ela se sinta ali como um ser humano digno, ela está sendo tratado como pessoa, não é só como um número para promover um político. Ela tem que, um político ou um grupo político, ela tem que ser compreendida como alguém que, independente do partido ou do político que está no poder, ela tem que ser compreendida como alguém que é um ser humano e que ela
vamos dizer assim, não a responsabilidade seria do poder político, mas ela tem o direito, é essa palavra, ela tem o direito de ser tratada como ser humano. Naquele dia, na inauguração do novo albergue aqui do centro, o que eu falava era isso: toda política que for voltada para a pessoa humana como finalidade, ela tem que ter essa compreensão de que ali tem alguém digno. Digno, às vezes não porque merece, porque ela fez algo por merecer, mas porque ela é um ser humano. Independente se merece ou não, ela deve ser tratada como verdadeiramente um ser humano. E se o gestor, o administrador, tiver essa visão, ele não fica dando compensações. A pessoa fez isso, então ela merece. Não é por merecimento, é por dignidade. E aqui está o foco da dignidade. A pessoa tem que ser atendida, ela tem que ser correspondida em suas necessidades, porque antes de qualquer ação meritória, ela é um ser humano que tem que ser tratado dessa forma. Isso aí. Mudando um pouquinho, vereador, a pergunta: como que está o seu relacionamento com o empresariado na cidade? Como que vocês vêm interagindo, né, disponibilizando o seu mandato para os empresários? Eu sou novo na questão política aqui na cidade, e um dos pontos fundamentais que eu coloquei nesse mandato eu preciso me relacionar com todas as realidades sociais que estão dentro da cidade. Não só com o religioso, da onde eu venho, mas eu preciso me relacionar com todas as realidades políticas, empresariais, com a população de um modo geral. E com os empresários eu coloquei um princípio de que eu deveria ir ao encontro deles para nós construirmos junto uma cidade melhor. Quer dizer, existem empresários seríssimos em nossa cidade que querem, de alguma maneira, colaborar, além da empresa que ele tem, dos funcionários, do emprego que ele coloca, mas ele também é capaz de ajudar nas estratégias, em ideias, em propostas, como, por exemplo, o Dória tem feito em São Paulo, de um relacionamento com os empresários, que os empresários podem participar na reestruturação e reorganização da cidade. Eu sei que isso é competência do executivo, mas eu, como legislador, eu sinto que eu também tenho a responsabilidade de ir atrás desses homens e mulheres que fazem o bem para a nossa cidade, para ver e unir esse grupo empresarial para, de algum modo, recolher as ideias e propor também algumas coisas que eu penso que resultaria no bem para a nossa cidade. Então tem sido esse o nosso diálogo. Não é um diálogo de interesse pessoal, porque isso jamais eu vou ter no meu mandato, mas é sempre de que modo que eu posso ajudar esses empresários a fazer o bem para a nossa cidade. E chegamos ao final do Sala de Imprensa, agradecendo mais uma vez a participação dos jornalistas Armando Gonçalves e Rodolfo Andrade. Quais suas considerações finais, vereador? Eu quero agradecer essa possibilidade que o programa Sala de Imprensa nos dá, enquanto legislador, de apresentar algumas ideias. Sobretudo agradeço aqui ao Rodolfo e também ao Armando por ter me ajudado a expor um pouco daquilo que a gente acredita. Eu desejo aos munícipes da nossa cidade que continuem também nos ajudando a fazer uma política melhor para o bem da pessoa humana, como a gente dizia. Um abraço a todos. Para você que nos assiste, nosso muito obrigado e até o próximo programa.